Estamos começando mais um episódio do Vestígio Podcast, o primeiro podcast a abordar as geociências forenses como temática principal, que ao longo dos episódios focará nos desafios enfrentados pela justiça brasileira e em como a geoforense pode ser importante na solução de diversos casos criminais e civis. Eu sou Marcelo Tortoleiro. Eu sou Larissa Bergamini. Hoje falaremos um pouco sobre como a geoforense pode auxiliar no combate ao tráfico de drogas. Nossos convidados do dia são o geólogo, mestrando Matheus Pereira e a doutora Mariana Ramos. Olá, Matheus. Olá, Mariana. Sejam bem-vindos ao Vestigel Podcast. Eu sou o Matheus, sou geólogo e mestrando em geologia na Universidade Federal do Paraná. Eu fui estagiário do setor técnico-científico da Polícia Federal por cerca de 2 anos. E atualmente eu faço pesquisa na área de solos e microvestígios. Por hora, também presto consultoria forense em alguns casos da Polícia Federal. Olá, pessoal, todo mundo que está nos ouvindo aí. Eu queria agradecer o convite aí do pessoal para participar do podcast. E, bom, falando bem rapidamente, meu nome é Mariana Fernandes Ramos, eu sou tecnóloga em gestão ambiental, sou mestre em recursos hídricos e doutora em ciência do solo. E durante o meu doutorado, que eu tive contato com a ciência forense, no caso que eu pude trabalhar com cannabis e solo, com rastreamento da origem geográfica desses dois elementos. E então aí que começou o meu contato com a ciência forense. E é isso, acho que a gente vai ter um papo bem bacana aí hoje. Não é de hoje que a gente ouve notícias, que a gente sabe que o tráfico internacional de drogas é uma das atividades ilícitas que mais movimenta dinheiro no mundo. Então, os órgãos policiais têm lutado arduamente para combater esse tipo de atividade e é necessário cada vez mais que se implementem novas técnicas que sejam capazes de ajudar no combate ao tráfico de drogas. E é por isso que a gente está aqui hoje, porque o Matheus e a Mariana já tiveram experiências, né, com o rastreamento de drogas, então a gente trouxe eles aqui para falar um pouquinho sobre isso. O Matheus e a Mariana são duas pessoas que, de alguma forma, colaboraram para a implementação dessas novas técnicas, que auxiliaram as forças policiais no combate ao tráfico de drogas. Com abordagens distintas, é claro, mas ambas interessantíssimas. Matheus, será que você poderia dar uma palhinha sobre como foi esse seu estudo? Então, o meu estudo, basicamente, ele atuou na análise de vestígios de solos que estavam aderidos em embalagem de cocaína, em tabletes de cocaína apreendidos pela Polícia Federal no Porto de Paranaguá, aqui no estado do Paraná. Então, o que nós fizemos foi extrair esse material das embalagens de cocaína, realizar uma série aí de procedimentos técnicas analíticas para caracterizar esse solo e estatisticamente tentar discriminar essas amostras para ver qual o grau de similaridade entre elas. E também dar início a um banco de dados de solos coletados em tabletes de cocaína no Brasil. E a Mariana trabalhou com cannabis aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, certo, Mariana? Você poderia contar para a gente como foi seu estudo? Sim, eu tive a oportunidade de fazer uma certa parceria com alguns agentes da Polícia Federal de Porto Alegre, e então eles conseguiram nos dar algumas amostras, no caso de cannabis e do solo em que elas foram cultivadas no Nordeste aqui do Brasil, e tanto de 2014, de 2 operações de apreensão em 2014 e 2017, e também lá nos Estados Unidos eu pude fazer parte do meu doutorado lá, a parte da minha pesquisa de doutorado lá, doutorado de sanduíche, por 1 ano, e eu pude também ter acesso a algumas amostras, análises diferentes, químicas, cromatografia, espectroscopia, termogravimetria, para fazer então a análise dessas amostras todas e depois fazer a estatística e procurar ver se eu conseguia, com esses dados, linkar, né, relacionar as plantas e o solo com as seus locais de origem, no caso. Então, foi isso que eu fiz durante a minha tese de doutorado. O que eu acho importante, o Matheus citou ali sobre um banco de dados de solo que ele fez,
Existe um banco de dados desse estudo de cannabis, Mariana? Olha, existe o meu, o da minha tese mesmo, né? Que é um pequenininho, né, microscópico banco de dados. Mas o que o Matheus falou é fundamental, assim, banco de dados é realmente muito importante para o estudo dele, para o meu. E eu acho que a gente está dando início, né? Está começando essa empreitada aí que não é nada fácil. Mas aí, no caso, se existem outros bancos de dados, assim, de solos no Brasil, existem, mas com outros objetivos, no caso, né? Aí não sei se serviria necessariamente para nós, porque seriam outras análises. Esses bancos de dados que existem de solo no Brasil são provenientes de outras análises, né? Então eu não sei se para nós, para o nosso caso, para nossos casos, a gente conseguiria utilizar esses dados, né? Mas quanto mais informação tiver, né, para a ciência forense, sempre vai ser melhor, com certeza. Eu acho que essa temática do banco de dados até a gente chegou a mencionar num episódio anterior, porque a gente estava discutindo, na verdade, sobre os POPs, né, os procedimentos operacionais padrão. Até mencionei o POP que a Samara fez durante o doutorado dela, para coleta de vestígios de solo, em cenas de crime e tal. E a gente até entrou um pouco na conversa de que os POPs deveriam ser confeccionados em alguns casos de forma regional, sabe? Tipo, mais regionalizados, assim, porque muitas coisas são variáveis, né? E na questão dos solos, vocês acham que teria como a gente começar a trabalhar num banco de dados de solos para fins forenses de forma nacional? Tipo, no país todo a gente adotar o mesmo procedimento e realizar isso, ou vocês acham que também seria necessário de que cada estado, ou cada região, cada bioma, não sei, a gente adotasse um tipo de procedimento para ser seguido, sabe? O que vocês acham que seria o mais adequado no caso de solos para fins forenses, né? Eu acho que o maior exemplo que a gente pode seguir está na genética forense. Se a gente for analisar historicamente, a primeira análise de DNA no Brasil, ela aconteceu em 94, no Distrito Federal, foi o primeiro laboratório de genética forense do país, e 27 anos depois, o Banco Nacional de Perfis Genéticos bateu aí a meta de 100 mil perfis cadastrados, né? Então, é muito possível construir um banco nacional. Ele não acontece, obviamente, da noite para o dia, nem de um ano para o outro. Ele é um investimento a longo prazo, né? Então, se a gente pegar lá em 94, né, qual era a chance, né, qual era a probabilidade de a gente pensar que quase 3 décadas depois o Brasil alcançaria essa meta e conseguiria aí resolver uma série de homicídios, né, com base nessa técnica, né? Então, creio que a gente, o meu esforço, pelo menos, né, e o da Mariana, é plantar a sementinha do banco de dados para que a gente possa colher os frutos, né, futuramente, né? Então, eu creio muito num banco de dados nacional. Nós temos, acho que, muita estrutura para fazer isso, né? Órgãos, por exemplo, a Embrapa, que já realiza esse tipo de trabalho de banco de dados. Claro que o propósito deles é totalmente diferente, mas a gente consegue muito bem fazer algo parecido voltado para solos, né, e microvestígios. Eu acredito, assim, que eu concordo, né, com o Matheus. Eu acho que é possível unir esforços, digamos assim, e fazer um banco de dados nacional, que seria, nossa, um sonho, assim, né? Mas eu acho que quanto mais amostras local, né, mais robusto é esse banco de dados, no caso, né? Porque muitas vezes pode ter ocorrido um crime de um bairro para outro numa mesma cidade, né? Então, quanto mais amostras, né, quanto mais pontos amostrais, certamente melhor. Até porque, quanto mais amostras tu tens, é possível fazer análises estatísticas muito mais complexas, né? É possível fazer machine learning e coisas do tipo assim, que fazem com que a tua análise, teu resultado seja muito mais robusto, muito mais acurado, né? Mas, no caso, o que eu acredito, sim, seria escolher, a minha visão, assim, seria escolher uma série de análises, alguma coisa assim, ou uma análise, e todo mundo fazer
aquela análise, no caso. Que nem eu comentei, existem bancos de dados de solo para várias coisas, mas eu não tenho, para minha pesquisa, eu não tenho como utilizar um banco de dados que é para levantamento de solos, por exemplo, para classificação de solos. Para minha pesquisa, esses dados não me dizem nada, não funcionam. Então, no caso, tanto da minha pesquisa quanto da pesquisa do Matheus, a gente fez a espectroscopia, por exemplo, que é um tipo de análise, que a análise em si é extremamente barata, é praticamente de graça, né, não exige treinamento técnico nem nada, qualquer pessoa com um treinamento mínimo consegue fazer, é muito rápido. Então, eu acredito que esse tipo de abordagem seria o ideal para tu conseguir rapidamente e em todos os lugares do Brasil, por exemplo, tu conseguir construir, né, esse banco de dados que não somente seria um sonho ser construído, mas também que tem que ser constantemente alimentado e atualizado. Eu concordo plenamente. E um ponto que eu tenho para levantar sobre isso também é a questão de que conforme as geociências forenses vão se popularizar no Brasil, né, já estão, na verdade, os alunos, principalmente de graduação, começam a ter muito interesse em começar um projeto de pesquisa, fazer TCC na área, ou algo do tipo. E muitas vezes esses alunos, eles não têm esse contato com os órgãos periciais oficiais, né, ou da Polícia Federal, ou de um IGP, ou de uma Polícia Civil. E talvez essa é uma oportunidade, se a gente conseguisse definir uma série de análises, né, que seriam feitas para compor esse banco de dados, eu creio que abriria muitas portas para muitos alunos e aumentaria bastante o desenvolvimento das geociências forenses, porque é uma coisa que você não precisa necessariamente ter um contato com a polícia e você vai estar fazendo uma pesquisa com solos forenses. Então eu acho que seria uma ótima alternativa da gente pensar, né, para o futuro, assim, eu acho que seria muito interessante. Então, pessoal, como a pesquisa de vocês poderia ajudar, por exemplo, na identificação de rotas de tráfico no Brasil, a sua origem, né, e até onde vai, como, por exemplo, a Rota Caipira, né, que é bem conhecida do tráfico, como a pesquisa de vocês poderia ajudar? O principal ponto que a gente levanta uma investigação, né, de apreensão de droga é em qual foi o local onde ocorreu essa apreensão, né, que geralmente acontece nas rodovias brasileiras, né, pela polícia rodoviária. Então, é muito importante saber o ponto onde essa droga foi apreendida, porque a gente começa a analisar tudo que veio antes nesse caminho, né, vindo aí de fora do país. Então, analisando o vestígio de solo, a gente pode ter uma noção, né, de quantas populações diferentes eu encontro nessa minha assembleia, né, de solos diferentes que estão aderidos no meu tablet, e eu consigo estimar ali, né, a partir de vários tipos de análises, qual seria o provável domínio geológico, de onde veio esse solo, né? Por exemplo, você comentou da Rota Caipira. No interior de São Paulo, né, existe a província magmática do Paraná, né, os derrames, onde a gente consegue encontrar solos ali muito ricos em ferro, com uma susceptibilidade magnética muito alta. Então, são essas características aí, por exemplo, que a gente poderia encontrar em um solo dessa região, né, e determinar que ela fosse desse local, dessa região aí do interior do estado de São Paulo. Então, é um exemplo, né, do que a gente poderia fazer, mas mesmo assim a gente precisa, né, voltar naquela questão do banco de dados, que realmente é muito importante, né? Com uma amostra única a gente não consegue fazer esse tipo de trabalho, de fazer proveniência geográfica, né? A gente precisa de um conjunto de amostras. Então é basicamente isso, fazer as análises clássicas da geologia, como difração de raio-x, fluorescência de raio-x, granulometria, análise de cor, fazemos também muita análise de radiação gama, como eu falei da suscetibilidade magnética. Então a gente junta todas essas análises, todos esses resultados, condensa em técnicas estatísticas e a gente consegue tentar inferir, com base aí na geologia regional, né, qual seria a possível proveniência.
A minha resposta é basicamente a mesma do Matheus, assim, com diferentes análises a gente consegue, com um banco de dados, né, a gente consegue, com uma acurácia bem interessante até, dependendo da situação, uma acurácia de mais de 90%, assim, saber pontuar mais localmente, assim, da onde que vem exatamente, né, determinada amostra, ou pelo menos ela passou por ali, enfim. Então, mas realmente, muitas vezes depende do banco de dados, com certeza. Só um adendo, né? Geralmente é bem difícil você estimar um ponto exato, uma latitude, uma longitude de onde veio esse solo, né? O que geralmente se faz é restringir pelo menos o domínio geológico, a unidade litoestratigráfica de onde veio, ou qual unidade, né, no mapa, mapa de solos, né? Qual unidade pedológica veio esse solo. Então, às vezes a gente consegue restringir aí alguns quilômetros quadrados ou centenas de quilômetros quadrados, né, de onde veio esse solo, né? Então, daí para frente é a informação da inteligência policial sobre pontos, né, onde ocorre troca de modal de transporte, enfim. Né? Então, É interessante a gente abordar também um ponto que eu tava dando uma olhada esses dias, né, dando uma lida sobre o tráfico de drogas, tanto da cocaína, porque o trabalho do Matheus foi com um tablete de cocaína, quanto da cannabis, que que estava relacionado ao trabalho da Mariana. Uma coisa que eu consegui perceber é que a cocaína, na verdade, as drogas à base da coca, né, elas normalmente são a planta coca, ela é cultivada normalmente nos países andinos, né, como Peru, Colômbia, e lá eles fazem a pasta base. O Brasil é utilizado como país, como ponto final dessa droga, né? Então, tipo, ela vem para ser consumida no Brasil, mas também o Brasil é como se fosse parte da rota do escoamento da cocaína, principalmente para a África e para a região ali da Península Ibérica, na Europa. No entanto, a maconha, cannabis, né? O trabalho da Mariana até mostrou, né, que foi cultivada ilegalmente aqui no Brasil. E isso tem uma grande problemática social em torno também, né? Porque ambas, a cocaína e a maconha, são proibidas por lei para uso recreativo aqui no Brasil, mas a cannabis ela é legalizada para casos medicinais. No entanto, existe uma burocracia enorme para as pessoas que precisam utilizar a cannabis como forma medicinal, e às vezes elas acabam as pessoas às vezes optam por adquirir a cannabis de forma ilegal por conta da burocracia. Vocês acham que esse tipo de ocasião assim é uma coisa que pode alimentar mais ainda o tráfico de cannabis no Brasil? Olha, eu vou te dizer assim que o cultivo ilegal, tanto antes quanto depois dessa flexibilização, ele existiu, ele existe, né? E a flexibilização a gente vê, bom, obviamente o que aconteceu foi que começou a aumentar o número de pessoas buscando, né, remédios à base de cannabis e tudo mais, junto à Anvisa, né, de forma legal para fins medicinais. Isso era uma coisa óbvia, né, que iria acontecer. E, no caso, assim, a gente tem visto que isso tem crescido e também se tornou uma coisa um pouco subjetiva, essa questão dos fins medicinais, porque hoje, com uma prescrição médica, eu estava até vendo uma matéria da BBC sobre isso, um médico estava prescrevendo semanalmente, basicamente, prescrições de medicamentos à base de cannabis, porque com a pandemia e tudo mais, as pessoas começaram a ficar com mais ansiedade, mais outros transtornos, e algumas pessoas vão em alguns médicos e dizem que estão com ansiedade, enfim,
e o médico, então, pode, e alguns prescrevem, medicamentos à base de cannabis e tudo mais, para eles, então, entrarem com o pedido junto com a Anvisa, e que agora, se eu não me engano, a Anvisa estava até acelerando um pouco, posso estar errada, mas se eu não me engano, a Anvisa estava acelerando um pouco esse procedimento, e dentro de até 90 dias, uma coisa assim, as pessoas estariam recebendo os medicamentos, que são todos controlados, tem toda uma portaria ali da Anvisa a respeito disso, né? Mas essa flexibilização, ela nunca, de forma nenhuma, diminuiu o tráfico ilegal, né? O cultivo ilegal, o tráfico, nunca diminuiu isso. Isso a gente vê, isso não é nem um pouco difícil de encontrar dados oficiais dos governos, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, aqui do Uruguai. O cultivo ilegal, o tráfico continuaram crescendo, apesar das flexibilizações de todas as formas, não somente para fins medicinais, mas inclusive para fins recreativos em alguns lugares, e isso não impediu o tráfico de forma alguma, o cultivo ilegal de forma alguma. Então, né, bom, hoje em dia a gente ainda tem tráfico aqui no Brasil de cigarro normal, né, nada a ver com cannabis, cigarro comum, ainda existe, é uma coisa que está legalizada há quantas décadas, né, então, principalmente no norte do Brasil, não é nenhum mistério isso, né, não é nenhum segredo que existe bastante tráfico de cigarro, apesar de ser uma coisa... De bebida também, né? Legalizada há vários anos. Então, a legalização, a flexibilização, olha, que eu me lembro, assim, eu não me lembro de nenhum dado que eu tenha visto, de nenhum país que tenha feito algum tipo de flexibilização que teria reduzido o consumo, ou diminuído o número de apreensão, diminuído a função de tráfico, de cultivo ilegal, etc. O que eu acho particularmente complicado, no caso da cannabis, é que as pessoas muitas vezes elas acreditam assim que a cannabis é uma planta que nem, sei lá, uma camomila que tu faz um chá e toma e tá tudo bem, entendeu? E tu vai dormir porque, né, tu tava ali, sei lá, nervoso ou sei lá o quê. Não, não é bem assim. A cannabis é uma planta que ainda é muito desconhecida. Todos os anos, praticamente, se encontra novos compostos que existem na planta, então ainda tem muita coisa eu não posso dizer muita coisa desconhecida, porque a gente não tem como conhecer desconhecido, mas cada ano ainda se conhece cada vez mais da planta, então eu imagino que ainda tenha muita coisa para se conhece muito pouco dos efeitos que diferentes plantas têm, as interações que as plantas têm, que as plantas de cannabis têm com o ser humano, então se conhece muito, muito pouco. Eu acho que o cultivo, seja ele legal ou ilegal, ele pode ser muito perigoso, na verdade, para as pessoas que vão consumir aquela planta, seja ela fumada ou seja ela feito um procedimento químico para extração de algum composto. De qualquer forma, é muito complicado, porque muitas vezes tu está comprando gato por lebre, estão te vendendo uma certa subespécie que na verdade é outra, e tem muita diferença na composição e nos teores de cada composto entre uma planta e outra. Então, na verdade, tu pode estar achando que tu está comprando uma semente, uma planta, enfim, que tem características medicinais, digamos assim, mas na verdade não. Pode acontecer isso. Ou então acontece muito de pessoas consumindo de alguma forma produtos, ou a própria planta mesmo, a maconha mesmo, ou algum produto com base, tanto alimentício quanto remédio, à base de cannabis, e pode acontecer, tem vários artigos científicos comprovando isso, efeitos, assim, terríveis, sabe? Então, pessoas que tiveram ataques psicológicos, assim, e se esfaquearam até morrer, pessoas que tiveram algum ataque, alguma coisa e faleceram. Então, acontece várias coisas, assim.
Então é uma coisa bem complicada, assim, e até mesmo o próprio medicamento. Tem um artigo que eu acho bem interessante de uns americanos. Eu posso depois, se alguém quiser, deixar os links para tudo isso que eu estou falando. Tem um artigo que alguns pesquisadores compraram vários medicamentos e vários extratos à base de cannabis, e eles, então, com rótulos, né, que diziam ali, teoricamente, quais seriam os compostos que tinham ali, e os teores e tudo mais, as concentrações, e eles, então, levaram esses produtos para o laboratório, fizeram as análises, e praticamente todos eles tinham uma discrepância bastante grande entre o resultado no laboratório e o que o rótulo estava dizendo que tinha ali. Então, muitas vezes, a concentração de THC, por exemplo, era muito mais alta do que o que dizia no rótulo. Então, é uma coisa muito perigosa, no caso, para a saúde das pessoas, porque tu, na verdade, não sabe o que tu está consumindo. Seja tu comprando de um jeito ou de outro, legalmente e ilegalmente, tu não sabes o que tu está consumindo. E a gente, na verdade, não pode ter algum transtorno neurológico, alguma coisa que a gente nem sabe que tem, e simplesmente ao consumir alguma coisa desse tipo, pode aquilo simplesmente dar um pane no teu sistema ali, e tu pode ter uma reação fortíssima e até mesmo fatal. Então, eu vejo com bastante preocupação, assim, essa questão toda. Eu fiz essa pergunta porque um tempo atrás eu estava dando uma olhada sobre alguns artigos de tráfico de animais silvestres. Eu me deparei com um dado que eu achei muito interessante, que eu estava lendo sobre serpentes, né? E eu vi, de acordo com os dados, tinha uma parcela muito alta de serpentes que eram traficadas para a indústria de soros. Então, tipo, teoricamente fazer o soro é uma coisa legal, só que a indústria tava pegando animal traficado para fazer isso, sabe? E daí eu pensei nessa questão, né, da cannabis, da flexibilização, né, do consumo para fins medicinais, se não poderia ser uma coisa que também alimentasse o tráfico por conta das dificuldades que ainda existem para se obter os produtos. Continuando o papo sobre pesquisa e tudo mais, além do solo, existe outra maneira de rastrear, vamos dizer, a trajetória da droga, além do estudo do solo, por exemplo, vocês citaram aqui? Sim. Uma das formas de fazer esse rastreamento é através de vestígios palinológicos. Inclusive, existem pesquisadores da Universidade de São Paulo que realizam esse trabalho, inclusive com tabletes de cocaína, que é o professor Paulo Eduardo e a doutoranda Cíntia Ramos, da USP, que eles fazem esse trabalho voltado para a análise desses tipos de vestígios botânicos, né, que são os pólens. O resultado ainda, o trabalho ainda está em andamento, né, mas a gente acredita que os pólens eles podem trazer muita informação a respeito do local, por exemplo, onde essa cocaína foi primariamente embalada, né, ou até alguma informação sobre a rota, né, porque essas regiões andinas, né, elas têm assinaturas palinológicas ali muito específicas que fazem possível, né, esse tipo de estimativa geográfica. E eu não sei em relação à cocaína, mas em relação à cannabis, da mesma forma que o Matheus comentou, é possível, com a própria análise da planta mesmo, da maconha ou da planta, é possível também saber a origem geográfica, porque os locais, eles também, as plantas, no caso, elas também têm muita influência do meio em que elas estão vivendo, tanto da altitude, umidade, tipo de solo, enfim, tudo. Então, tudo isso fica impresso, né, na planta, digamos assim. E então, de novo, com o banco de dados, é possível, sim, saber com a própria análise, né, puxando aqui para a minha área, que é o que eu sei, né, não posso falar da cocaína, porque aí eu já não sei, mas para cannabis, assim, na minha tese, eu consegui fazer esse link entre a planta e o seu local de procedência.
Mariana, então se a gente pegar 2 sementinhas irmãs de cannabis, plantar uma lá no Nordeste, uma na Amazônia e uma aqui no Rio Grande do Sul, o produto final vai ser diferente das 3. A gente vai conseguir atribuir cada uma a sua região. Olha, eu não fiz, eu queria ter feito esse teste, eu ia fazer esse teste lá nos Estados Unidos, mas acabou que não deu tempo. Mas porque para cultivar, no caso, não ia dar tempo de fazer tudo. Eu ia fazer esse teste, é uma pena que não deu. Mas olha, eu não posso dizer porque eu não testei, mas eu acredito, né, com base em tudo que eu li, tudo que eu vi até agora, eu acredito que sim, que apesar, claro, se tu for fazer uma análise genética, aí eu já acredito que não, que aí ficaria bem mais complicado, bem mais complicado. Mas no caso, o tipo de análise que eu faço, por exemplo, eu acredito que daria, sim, para diferenciar uma da outra. Fica aí a dica para os mestrandos que estão ouvindo a gente, né? Exatamente. Nossa, você tá encorajando as pessoas a roubarem as ideias das outras, Larissa. Pode roubar. Posso fazer uma adendo? Claro. Existem outras formas de fazer essa estimativa de proveniência. Por exemplo, nas amostras que nós trabalhamos, a gente encontrou muitos vestígios de insetos logo em contato com a cocaína. Então, na parte externa, interna da embalagem, de várias espécies diferentes, besouros, mosquitos, formigas, assim, uma assembleia ali desses insetos, que se fosse feito um estudo ali sobre a área, né, onde eles vivem, o tipo de bioma, ecossistema que esses animais vivem, poderia também restringir ainda mais a proveniência, né, desses tabletes de cocaína. Outra tecnologia que está sendo muito utilizada, né, e muito estudada ultimamente é a técnica da análise de isótopos estáveis, que está vindo com tudo aí como sendo assim, uma técnica muito boa para você fazer esses agrupamentos de fontes distintas, tanto de cannabis quanto de cocaína. É um trabalho recente que foi feito aqui na Polícia Federal de Curitiba, foi análise de solo de cannabis, um trabalho muito parecido com o da Mariana, porém nós fizemos análise de isótopos estáveis da matéria orgânica do solo e nós conseguimos agrupar muito bem os 2 estados onde essa cannabis foi plantada, né? Então, era estado do Pará, estado do Pernambuco, e através da análise estatística multivariada a gente conseguiu ver muito bem esses 2 conjuntos, né, a partir da razão isotópica de carbono e oxigênio, foi analisado da matéria orgânica do solo da roça da cannabis. Mariana, e você chegou a fazer a análise de isótopos ou não? Olha, não, porque no caso eu já tinha visto alguns artigos a respeito, e o meu orientador queria fazer outros tipos explorar outros rumos, assim, então aí eu procurei outros tipos de análise. Eu cheguei a ler e tudo mais, mas aí eu preferi não fazer porque meu orientador pediu, então, para seguir outras coisas. Mas você acha que daria bons resultados também? Como o Matheus mencionou? Olha, eu acredito que sim, e não somente os isótopos de carbono e de oxigênio, mas outros também, né, que tem na literatura. Eu acho que seria interessante tentar, assim, né, e por que não? Eu acho que pode ser uma boa possibilidade, sim. Aqui vocês citaram bastantes artigos, né, vamos colocar os links depois, mas teria, por exemplo, algum documentário que vocês gostariam de indicar sobre esse mundo de tráfico de drogas e pesquisas, análises, né? Olha, eu particularmente eu não saberia te indicar nada, assim, porque eu sou uma negação para documentários e séries e tudo. Então, eu realmente eu não vejo, assim, eu sou, sei lá, uma pessoa da caverna, eu acho, e realmente eu não vejo nada dessas coisas, eu não saberia indicar nada, assim. Já estava suspeitando de indicar Narcos. Nem vi, não sei, talvez. Especificamente para análise de drogas, enfim, eu não me recordo de nenhum documentário, mas existem muitos, né, que falam sobre ciência forense, né, e as diferentes técnicas aplicadas aí no mundo forense.
Muitas dessas técnicas utilizadas, por exemplo, na análise corriqueira, né, no dia a dia aí, de cocaína e maconha, como, por exemplo, infravermelho, né, espectroscopia de infravermelho, também é utilizada, né, por exemplo, no trabalho da Mariana, né. Então, o que muda é a aplicação, né. Então, quem tiver interesse pode ver qualquer documentário desse aí da Netflix, por exemplo, né. Então, tenho certeza que vai aprender bastante coisa sobre isso. Ô, Matheus, agora você pode falar pra gente um pouco como. Eu imagino que não deve ser tão trivial, principalmente no seu caso, que você não sabia da localização da origem, né? Das amostras que você estava analisando. Você não sabe a rota também que ela passou, você não sabia nada. Você tinha. Eu acho, né? Não sei, não. Você pode me falar depois. Mas eu creio que você tinha poucas amostras em cada pacote, né? Uma pouca quantidade de vestígios de solos aderidos aos pacotes. Como que você lidou com a questão de pensar que essa droga passou por diferentes regiões, ela pode ter aderido partes de solos de muitos lugares diferentes até chegar a ser apreendida lá no Porto de Paranaguá? No nosso caso, né, nós trabalhamos muito com os vestígios de solos que estavam aderidos nos adesivos utilizados para embalar o tablete, né? Então, como que é um tablete? Ele tem assim, vários tipos de embalagem, ele tem ali um plástico fino ali que vai direto em contato com a pasta base, depois ele é embalado ali numa espécie de saco de lixo, enfim, tem ali a própria marca, né, do traficante, do cara que preparou essa droga, por exemplo, vários logotipos são impressos, e em determinada ocasião eles pegam várias fitas adesivas, né, e passam ao redor desse tablete, né, e nesse momento onde geralmente acontece essa aderência, essa transferência de solo, que vai ficar ali por um bom tempo preso nesse adesivo, até ali o momento de ser apreendido no porto, né, então a gente trabalha com esse material que foi aderido nessa fita. Claro que existe também o solo mais externo ali que sujou na hora ali de colocar no container, enfim, de trocar do caminhão, colocar no carro, né? A gente trabalhou com esse solo aderido na fita adesiva. Inclusive foi um desafio para a gente poder separar esse solo desse adesivo, muito forte, inclusive. Tivemos que inventar, né, algumas formas aí de fazer essa extração desse solo, de forma que não prejudicasse, né, o nosso material, né? E realmente, como você falou, a quantidade é muito pouca, coisa assim de décimo de grama, e justamente por isso a gente teve que apelar para técnicas não destrutivas, para que a gente não consumisse toda a nossa amostra e guardasse alguma contraprova para refazer as análises futuramente, né? Então, a gente montou esse protocolo todo justamente pensando nisso, né, na pouca quantidade de amostra e de qual local do tablete a gente vai extrair esse solo. Vocês conseguiram chegar a uma atribuição de algum lugar? Vocês especulam alguma possível origem ou tá em estudo ainda? Ou você não pode falar? Não sei. Ainda está em estudo, né? O principal motivo da gente não ter feito isso realmente é a pouca quantidade de amostra que a gente conseguiu até agora. Assim, por décadas e décadas, né, ocorreu a apreensão desse tipo de material, né, pela Polícia Federal, mas ninguém nunca pensou antes que poderia analisar esse vestígio de solo aderido na embalagem, né. Então nós começamos isso aí em 2018 e toda apreensão que tem a gente pede, né, para que se colete, se reserve um pouco desse material para a gente, né. Então ainda estamos aumentando, né, a nossa população amostral. Como eu falei no começo, né, não vai ser ano que vem, nem daqui 5 anos a gente vai fazer isso, vai ser quando a gente tiver aí milhares de amostras no nosso banco para tentar fazer essa estimativa de proveniência. Matheus, eu achei interessante você falar sobre ter encontrado insetos, né, nas embalagens, e você estudou os solos, né? Você acredita que poderia, por exemplo, estudar micologia forense, talvez ter algum fungo ali no solo que poderia atribuir uma região mais específica? Sim, com certeza. Tanto micologia quanto
análise do DNA, né, dos micro-organismos que estão nesse solo, né? Em muitos casos, a assembleia de micro-organismos, ela tem um fator muito mais discriminante do que se analisar a parte inorgânica do solo, né? Que geralmente é muito parecido, né? A gente tem ali quartzo, argila minerais, pode ter algum mineral traço, né? Mas com questão de assembleia de micro-organismos, você tem um poder ali de diferenciar amostras muito maior, né? Na verdade, a combinação desses dados, né? Exatamente. Talvez algum mineral traço ali, algum argilomineral que é específico de uma determinada região, sabe? Alguma combinação de minerais e associar esses dados com dados também de micologia, de DNA. E eu acho que, na verdade, o conjunto, né, deve tornar a coisa mais robusta, deve tornar os resultados mais robustos, assim, para conseguir atribuir, né? Sim, existem alguns estudos iniciais sobre a metagenômica, que é o estudo, né, de metagenômica ou do material genético dessas amostras ambientais, mas aplicado mais para local de crime, né? Eu não vi nada aplicado para tráfico de drogas, né? Então, mas o pessoal tem Até tido... pela quantidade, eu acho, né? Sim, sim, sim. Eu não sei se tem como a gente fazer metagenômica em tipo, pouca quantidade, igual você mencionou que foi o que vocês tiveram. Sim, eu não conheço a técnica, não sei como funciona, mas de repente seria até possível, né? Eu não sei quais são os critérios para armazenar, também tem tudo isso, né? Coleta, enfim. Sim, sim. O pessoal do Chile ali acho que arrebenta nisso, hein? Se pá, já dá uma indicação para eles. Então, pessoal, voltando à questão da pesquisa, especificamente de vocês, quais os resultados e expectativas que vocês tiveram? Bom, na verdade, eu tinha uma expectativa de que as análises cromatográficas iam ter um resultado melhor, mas, na verdade, quem me deu um resultado melhor foi as análises de espectroscopia e de termogravimetria, tanto para a planta quanto para o solo. Essas duas análises me deram resultados melhores, principalmente considerando também a questão do próprio instrumento, né, do custo de análise, tempo de preparação. Então, tipo, um apanhado geral, assim, tanto de bons resultados somados com pouquíssimo ou nenhum tempo de preparação de amostra, custo de análise, e tudo isso, assim, focando numa coisa que poderia ser colocada em prática na vida real, né, na polícia, por exemplo, alguma coisa assim, foi as espectroscopias, no caso a ATR e o drift, e a termogravimetria foram as que, considerando todos esses fatores, me deram os melhores resultados. E você chegou a redigir algum documento, alguma coisa, comunicando, né? Falando, olha, eu fiz tal trabalho e eu consegui esses resultados. Então, tipo, você dispôs esse material para o pessoal da polícia? Como é que foi? Você só publicou o doutorado e ficou por isso mesmo? Não, assim, publiquei, defendi a tese, né, no caso, e agora a gente tá na publicação dos artigos, e na minha banca da defesa teve 2 policiais federais, né, então a minha ideia era, bom, temos 2 policiais federais, né, se alguém tiver minimamente interesse, a gente vai poder dar uma continuidade a partir daí, né, e não, ninguém nos comunicou nada até agora, mas o meu orientador, ele tem algum plano de dar uma continuidade, a gente não conversou ainda sobre isso, então é possível que a gente dê, ou pelo menos procure dar uma continuidade para o trabalho. Então, no meu caso, a gente realizou aí uma série de técnicas diferentes nas amostras. Por exemplo, nós fizemos análise de cor, análise em lupa, né, uma análise visual em estereomicroscopia, fizemos análise de susceptibilidade magnética, espectroscopia de raios gama, fizemos difração de raios-x, espectroscopia de infravermelho, né, igual a Mariana utilizou, e também fizemos análise de MEV, né, de microscopia eletrônica de varredura, utilizando o EDS, que é espectroscopia de raios dispersivos, né, raios-x dispersivos,
Então, de todas essas técnicas aí, a técnica que foi mais discriminante foi a análise de espectroscopia de fluorescência raio-x, que nós fizemos, né? E também a análise de cor, né? Por incrível que pareça, a cor é um fator aí muito importante para você discriminar o solo, né? Não utilizando a carta de Mansell, que é uma comparação mais visual, mas utilizando aí alguns colorímetros, né, digitais, que fazem essas medidas, né? O que a gente concluiu até então é que as amostras são todas diferentes. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Isso pode representar vários pontos na mesma rota ou pode representar 5 rotas diferentes, né? Então a gente tem que, novamente, né, aumentar o nosso banco de dados, né? Então o trabalho ainda tá iniciando, né? Nossa principal contribuição foi estabelecer o protocolo de analítico e de extração de solo dos tabletes de cocaína. Né? Então daqui para frente é um trabalho aí mais automático, né, de você coletar, seguir o protocolo e alimentar o banco de dados. E ao todo foram aproximadamente 50 variáveis, né, que a gente conseguiu extrair de todas essas técnicas. Você mencionou a cor, né? É muito interessante porque a cor, ela não, as informações que ela pode fornecer não são simplesmente apenas a cor, né? A cor, ela pode dizer muito sobre a composição do solo, sobre o teor de matéria orgânica, sobre a composição mineralógica, né? Então, acho que é uma análise que parece uma coisa trivial, assim, que não vai dar muito resultado interessante, mas eu acho que a galera tem que se atentar um pouco a isso, né? Ver que existem informações que a cor pode nos fornecer que vão além de apenas a cor. Sim, né? A cor, ela é o produto, né, de todas as características do solo, né? Composição química, assembleia mineralógica, grau de oxidação desses minerais, né? Então, tudo isso, né, faz a gente ter cores muito diferentes, né, no solo, né? Uma pergunta só, tipo, lá nos Estados Unidos a cannabis é liberado em alguns estados, né? Eles têm banco de dados lá da origem, e isso poderia ser usado aqui no Brasil? Olha, eu não me lembro de ter visto. Eu sei que eles têm de solos, de várias variáveis, assim, de solo, sim. Mas de cannabis especificamente, eu vou ficar te devendo, sim, porque honestamente eu não sei te dizer, assim. Se eles têm bancos de dados de cannabis, assim, eu acredito que não, mas eu não sei te dizer, assim, ninguém nunca me falou nada a respeito, nunca vi nada a respeito disso, assim, nunca encontrei nada a respeito disso, então eu acredito que não. É porque eu parei de pensar no momento que o Marcelo falou que leu em tal lugar que é muito mais regional, assim, a plantação de maconha e tudo mais. Mas eu pensei, será que não tem tráfico, por exemplo, dos Estados Unidos para o Brasil? Porque falam que lá é melhor, né? Tipo, a qualidade da cannabis lá é melhor. Aí eu parei para pensar nisso por um momento. Olha, que na Mas acho que verdade... não deve ser viável, né? Exatamente. Além da questão da viabilidade, assim, bom, a gente tem, né, não somente cultivo no nosso próprio país, como nos países vizinhos aqui, né, então a logística, digamos assim, é bem mais facilitada, né, e, então, nesse sentido, assim, não seria vantajoso, né, para o consumidor, comprar uma maconha, no caso de um lugar muito mais longe, e sobre ser melhor ou ser pior, isso na verdade, impressionante assim, mas isso na verdade é muito, bom, além de ser uma coisa subjetiva, é uma coisa muito psicológica, na verdade, porque na verdade já foi comprovado, assim, eu só não posso, aí eu já não posso dizer as fontes, no caso, mas já foi comprovado, assim, que a maconha que vem de alguns países vizinhos, ela, na verdade, não teria características químicas de uma droga, uma planta que poderia criar efeitos no cérebro da pessoa que ela se sentisse chapada, entende? E ainda assim as pessoas compram e acham aquilo o máximo, dizem que estão se chapando horrores. E, na verdade, é puramente psicológico. Parte, claro, do efeito é realmente né, de quem consome cannabis, realmente existe, né, pode existir o componente químico, né, ali agindo no cérebro da pessoa, lógico,
mas boa parte do efeito, digamos assim, também é psicológico. Então, muitas vezes a pessoa está fumando uma coisa que é praticamente impossível dar um efeito nela e ela está, sabe, é uma coisa puramente psicológica, assim. Então, na verdade, ser bom ou ser ruim é muito complicado, assim, essa questão. Nossa, isso é revelador, na verdade. Porque o que eu já escutei de pessoas falando, mas lá nos Estados Unidos é diferente, é melhor. Provavelmente tem um rótulo ali dizendo Estados Unidos e, na verdade, é do quintal da pessoa, entendeu? Então, é meio complicado. Deve estar, sei lá, Estados Unidos escrito com Z, sei lá, entendeu? É um troço assim, então é muito complicado. É muito mais da psicológico, né, provavelmente do que outras coisas, assim. Então, gente, agora para a gente finalizar essa nossa conversa, né? Eu queria perguntar para vocês sobre os dois pontos de vista, tanto do Matheus quanto da Mariana, sobre como o trabalho de vocês é complementar. Como o trabalho do Matheus pode ajudar em alguma coisa combinado ao trabalho da Mariana e vice-versa. Então, como o meu trabalho é de estimar, né, a proveniência, e o da Mariana é mais de caracterizar a fonte, eu creio, né, que aí no mundo aí perfeito, a gente tivesse um banco de dados gigante, a gente conseguiria, né, a partir da análise do produto final, que é a embalagem, a partir dos vestígios encontrados nessa embalagem, a gente consegue comparar diretamente com o solo coletado na fonte da roça, né, onde foi plantada, né, ou a coca ou a cannabis, né? Então eu creio que seja mais nesse sentido, né? Um é mais para caracterizar a fonte e o outro mais para estimar a proveniência, né, do entorpecente. É claro que a gente trabalha com coisas diferentes, né? Mas caso, né, fosse, por exemplo, tablete de maconha, a gente poderia comparar, né? Então, as amostras coletadas pela Mariana com as minhas amostras coletadas no tablete final, né, apreendido pela polícia. Daí, nesse caso, você seguiria a rotina que ela apresentou na tese de doutorado dela. Faria as mesmas Exatamente. análises e ia tentar dar um match. A gente sabe que é difícil Sim, dar um match, mas você ia tentar. A exatamente. sua atitude seria essa. Tem que usar o mesmo protocolo, as mesmas técnicas, de preferência até o mesmo equipamento, sabe? Mesmo modelo de equipamento. O match a gente trabalha mais, né, com fator de similaridade, né, entre as amostras. Então, Tem toda uma estatística em exatamente. torno, não é Sim, sim. simplesmente 100% match, não tem como. Não, tem toda uma estatística multivariada, trabalhar com diferentes tipos de similaridade, né? Aí você tem, sei lá, 20 tipos diferentes de similaridade, tem a euclidiana, tem a de Bray-Curtis, tem a de Pearson, de Spearman. Então, além de você fazer todas as análises, tem que ter muita noção de qual técnica estatística você vai usar. Por exemplo, vai fazer uma análise de componentes principais, você tem que saber quais variáveis, né, explicam mais a variância da tua população. Então, existem várias formas, né, de você chegar no mesmo resultado. Então, por isso você tem que saber qual que é o mais adequado, né, para a situação que você está trabalhando. Eu acho que como os dois trabalhos, o objetivo dos dois trabalhos é linkar, né, referenciar ali a droga, no caso, apreendida com o local de origem, né, descobrir da onde aquela droga é proveniente. Eu acho que e nós dois usamos solo também, né, no caso, eu ainda não consegui linkar a cannabis com o solo, mas isso também é um trabalho futuro, assim, mas conseguindo fazer isso, daria para fazer toda essa conexão, né, entre a cannabis, o solo, a cocaína, e daria para fazer uma análise que gerasse bons resultados, tanto para uma coisa quanto para outra, né, e unir forças aí, com certeza, e fazer em conjunto um conjunto de dados grande, né, um banco de dados grande, e utilizar para essas duas drogas. Né? Ô, Mariana, isso que você mencionou agora de linkar a cannabis ao solo seria resolvido através daquilo que a gente conversou antes, de pegar sementes irmãs e cultivar em regiões diferentes e analisar
o produto final, analisar a planta em cada região e ver a influência que o solo teve sobre a... Só que daí, nesse caso, não seria apenas o solo, né? Ia ter uma diferença de clima também. Teria que fazer o experimento em laboratório, com 2 tipos de solos diferentes. Com certeza, além dessa questão de dados genética, né, de plantas gêmeas e tudo mais, clones, né, em solos diferentes e tudo mais, além dessa questão, que também seria interessante, que é uma pena que eu não consegui fazer, a gente estava com um projeto bem bacana sobre isso, mas enfim, acabou não dando certo, acabou não dando tempo, mas no caso, com os dados que eu tenho hoje, eu acredito que seria possível, eu só não tenho ainda o conhecimento técnico para encontrar qual que é o link com os dados que eu já tenho, das análises que eu fiz nas plantas e no solo, né, mas eu acredito que já daria para fazer esse link, assim, eu só ainda não consegui realmente encontrar a chavezinha ali da equação ali, mas eu acho que daria para fazer sim. Então, pessoal, muito obrigada por terem participado desse episódio. Foram muitas sugestões de possíveis mestrados. Espero que muitas universidades escutem para que possamos ter um banco de dados muito maior e a gente consiga resolver mais casos, certo? Mas muito obrigada pela presença, foi maravilhoso. Cara, para mim foi muito massa ter aqui meu amigo Matheus, a Mariana também aqui no nosso episódio do podcast, abordando diversas temáticas muito interessantes, né? Tanto sobre o cultivo das drogas, quanto o tráfico, como rastrear a origem e, obviamente, né, como o título do episódio já fala, o papel da geoforense no combate ao tráfico de drogas. Então, muito obrigado, Matheus, muito obrigado, Mariana. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de estar aí tendo esse papo com vocês. Foi muito, muito bacana. Aprendi bastante sobre a cocaína, que eu nunca tinha estudado a respeito. E me coloco aí à disposição de todo mundo que quiser tirar alguma dúvida, alguma ajuda, alguma coisa. E muito obrigada. Uma boa noite a todos. Queria agradecer a Larissa e o Marcelo pelo convite. É sempre bom a gente se reunir, né, para discutir esse tipo de assunto. A gente nunca sabe tudo, né? Todo dia a gente aprende um pouco mais. É muito bom ter conversado com a Mariana também. E podem contar comigo aí para o que vocês precisarem futuramente. Aos poucos a gente está descobrindo esse universo, né? Impressionante que é a geociência forense. E que eu tenho certeza que tem tudo aí para crescer, né? Somente no Brasil. E virar uma referência internacional, né? Os nossos pesquisadores, né? Os nossos estudantes. Então é isso, muito obrigado. Para vocês que nos escutaram até agora, os artigos mencionados durante esse podcast estarão onde mesmo, Marcelo? Então, as nossas referências desse episódio estarão aqui na descrição. E se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, por favor nos escreva através do e-mail vestigialpodcast@gmail.com. Muito obrigado.